Há um ano atrás, eu vendi o HGLG 11 e nessa troca eu tive uma rentabilidade e um retorno excepcional. E vou falar, se eu tivesse o HGLG hoje em carteira, eu faria a mesma coisa diante das oportunidades que eu estou visualizando hoje no mercado de fundos imobiliários. Então, se você tem o HGLG em carteira, fica comigo até o final do vídeo para você entender todo o racional dessa movimentação. E se você não tem, fica comigo também, porque você vai entender o que é uma gestão ativa bem feita, o que é uma gestão ativa que gera valor na sua carteira de investimentos, sua carteira de fundos imobiliários. Então, nesse vídeo, eu vou comentar para vocês o racional dessa troca, o que eu comprei, por que eu comprei. Obviamente, eu tenho que dizer para vocês todas as motivações e o que eu faria hoje se eu tivesse o HGLG em carteira. Vou comparar também com vocês a rentabilidade do que eu comprei e do HGLG. Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai curtir e vai gostar bastante. E bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoFiz. Hoje eu tenho mais de 7 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Meu intuito é muito claro, é ajudar todo e qualquer investidor a ter retorno, a ter rentabilidade e aumentar a renda passiva com segurança. Então é o seguinte, se você gosta de fundos imobiliários, gosta de renda passiva e gosta de investimentos, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. E passando para te lembrar algo bem importante, no início de julho eu vou estar realizando a imersão A Carteira Perfeita de Fundos Imobiliários. Nessa imersão eu vou te ensinar como analisar e identificar as melhores oportunidades no mercado, como montar uma carteira perfeita, blindada e preparada para essa valorização que vai acontecer. E eu vou te ensinar também como precificar um fundo imobiliário da maneira certa e correta. Então, vem participar junto comigo. Para você garantir o ingresso, é só clicar no primeiro link que está aqui embaixo. Participa, vem junto com a gente e eu tenho certeza que vai ser um grande divisor de águas para você investir da forma certa, correta e aumentar a renda passiva com segurança. Então vamos lá, turma, vamos para o conteúdo aqui de maneira prática e direta junto com vocês. Vamos falar sobre essa movimentação do HGLG 11, que eu fiz essa venda e eu tinha um HGLG em carteira desde 2015. É isso aí. Eu invisto no mercado de fundos imobiliários desde 2015. Vai completar 10 anos de vida agora nesse segundo semestre. Foi no finalzinho ali, foi entre novembro e dezembro. E, bom, eu já passei por poucas e boas nesse mercado. E lá em 2015, eu investi no HGLG. Eu lembro que na época eu paguei caro na cota. Era uma cota de R$1.000. O fundo ainda era pequeno, tinha seus 300 milhões aproximadamente, 400. Posso estar enganado, mas era algo nessa ordem de grandeza. E naquele momento lá em 2015, a gente não tinha tanta informação, não tinha tanto conteúdo, não tinha tanto relatório, não tinha tanto fundo. Os fundos eram pequenos. Não é o HGLG de 5 bilhões, era o HGLG de 300, 400 milhões. Então, era outro mercado. E naquela época eu comprei o HGLG porque era o fundo, digamos que mais conservador da época. Era o fundo que era de logística, de um segmento ali que, apesar da crise em 2015, que era difícil e complicado, tinha de fato um potencial de crescimento interessante. Eu fui lá e comprei e fui muito feliz. Nesse meio tempo, eu já vendi cotas do HGLG, só para deixar bem claro junto com vocês. Eu vendi principalmente entre 2019, final de 2019 e início de 2020. Eu vendi o HGLG na época quando eu vi o HGLG sendo cotado ali a 200, 210, 220 reais. Então eu aproveitei para fazer uma venda parcial e gerar um ganho de capital, ou seja, botar um lucro no bolso, porque aquela precificação estava totalmente insustentável. Mas desde então eu tinha o HGLG em carteira, ou seja, eram 9 anos com o HGLG na minha carteira de investimentos, minha carteira de fundos imobiliários. E agora, no ano passado, eu fiz a venda dele, ou seja, foram 9 anos de HGLG na minha carteira de investimentos, minha carteira de fundos imobiliários. E eu falo isso com muita tranquilidade para os investidores, porque muita gente tem amor ao ativo, muita gente olha para aquele ativo, um dos primeiros ativos que eu investi na minha vida, eu tenho um carinho enorme, eu tenho tanto amor por ele, que me pagou muita renda passiva. E assim, a gente não tem dúvida que é um ativo de qualidade, a gente não tem dúvida que é uma gestão que faz um trabalho bacana, um trabalho interessante, desde a época da Credit Suisse até a Pátria. Só que o investidor, ele tem que ser racional, o investidor, ele tem que ter clareza na sua carteira de investimentos, contextualizar cada carteira com cada carteira, cada perfil, cada carteira, e o investidor, ele tem que ser muito racional com os seus movimentos. Eu estava muito feliz com a HGLG em carteira, eu realmente tive uma rentabilidade, um retorno excepcional, não tenha dúvida em todo esse período, só que ali no ano passado eu comecei a perceber que o fundo ele estava em um nível de precificação que me chamava atenção. E a gente pode até vir aqui para a tela do computador para dar uma olhadinha nisso aqui, né? O HGLG, mesmo no cenário de queda no mercado ali, né, entre julho e agosto, ele ficou parado como uma rocha, na verdade, né? Ele ficou parado como uma rocha porque o fundo, a gente pode dar até uma olhadinha aqui, ó. O fundo, não, na verdade, vou voltar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no Google Finance. Vamos lá, Google Finance. Aqui é melhor para a gente dar uma olhadinha. Turma, o HGLG, ali há um ano atrás, aqui ó, há um ano atrás, foi mais ou menos aqui ó, julho, agosto, ele estava 163, 160, 164, ele até teve uma queda depois, certo?
Mas ele estava naquele momento pagando dividend yield na casa dos 8,5%. Agora mesmo, se a gente olha que o dividend yield do HGLG estava no mesmo patamar, que ele estava pagando 1,10 desde aquela época, né? E agora a cotação está muito parecida, ele estava pagando 8,34. E um cenário que eu estava visualizando de maneira bem clara, que a Selic ela ia voltar a subir, já estava começando a desenhar esse início de subida. E o que eu olhei? Eu falei, cara, é um fundo que tem um dividend yield muito apertado, né? É um dividend yield ali na casa dos 8, 8,3, 8,5% no máximo. Eu estava precisando naquele momento aumentar a minha alocação em fundos imobiliários de papel na carteira. E principalmente fundos imobiliários ali, que eles tinham alocação em CDI. Hoje, na verdade, no mercado de fundos imobiliários, a gente tem uma escassez de fundos que são CDIs. Né? Então, naquele momento de mercado, na verdade, estava procurando opções que tivessem CDI em carteira. Mas o grande ponto é o seguinte, a minha venda do HGLG ela foi muito pautada em 2 pontos. Primeiro ponto, era um fundo que tinha um dividend yield apertado, ajustado, em um cenário que a Selic ia voltar a subir. Para quanto ela ia subir, eu não tinha clareza, não tinha certeza. Nesse cenário, o fundo tijolo acaba ali sofrendo, a volatilidade ele acabou sofrendo, mas não foi tanto assim. Mas o fato é, o fundo ele tem um dividend yield apertado, então existia um potencial de queda para o HGLG naquele cenário que a Selic ia desenhar a alta. E a Selic voltou a subir, né? Chegando algo agora próximo a 14,75%. Os tijolos todos sofreram, o HGLG foi um deles, mas ele tem menos volatilidade. Mas o que me chamou bastante atenção é o quê? Cara, nesse início de ciclo de alta da Selic, um fundo que tem um dividend yield bem apertadinho, ele pode cair, ele pode ter um momento ali que não seja tão convidativo. Olhando para minha carteira, eu não tinha outras opções de venda, mas o fato era, eu já busco para o segundo ponto, eu precisava aumentar a minha alocação em fundos imobiliários de papel na minha carteira de investimentos. Esse era o grande ponto. Eu tinha montado no ano passado, no início do ano passado, uma carteira que estava preparada para a queda da Selic. A Selic ela caiu, só que foi apenas no primeiro semestre. A partir do segundo semestre, ela ficou travadinha e voltou a subir. Então eu tive que readequar, redesenhar, eu tive que ajustar mesmo a minha carteira de investimentos que estivesse preparada para esse ciclo de alta da Selic. E isso é um processo normal e natural em uma carteira de investimentos, tá, turma? A carteira de investimentos é um organismo vivo, ela não fica parada. Você vai aumentando a alocação e diminuindo a alocação. Você sempre tem que ter uma espinha dorsal, né? Os segmentos que são perenes, os segmentos que são resilientes, a base da sua carteira. E em momentos, digamos que em queda de Selic, você pode aumentar a sua alocação para fundos imobiliários tijolo, porque esses fundos imobiliários tijolo se beneficiam. Agora, no cenário que a Selic está subindo, ou pelo menos tem uma expectativa de Selic subir, é prudente que você aumente a alocação em fundos imobiliários de papel e diminua a alocação em fundos imobiliários tijolo. E assim eu fiz. Então, na minha carteira de investimento, eu estava procurando algum fundo ali que pudesse vender, né, que tivesse ali um cenário que tinha tido uma performance boa no início do ano e que, naturalmente, tivesse um dividend yield mais assim, ajustadinho, né, mais pressionado. O HGLG era um caso. E naquele momento eu estava buscando aumentar a alocação a fundos imobiliários de papel, buscando fundos imobiliários de papel que estavam descontados e que principalmente tivessem alocação em CDI. Por que CDI, Matheus? Porque a minha carteira ela era majoritariamente em inflação, eu buscava uma indexação mais voltada a CDI. Por uma questão muito óbvia, a Selic ia subir e eu não sabia por quanto tempo ia ficar um patamar elevado. Então, a minha tese de investimentos ela foi pautada nisso. Aumentar a alocação em papel, procurei um tijolo que tinha um dividend yield bem apertadinho, bem ajustado, e no caso, o HGLG foi o fundo. Então, depois de 9 anos, né, eu acabei tirando o HGLG na minha carteira de investimentos, minha carteira de fundos imobiliários. E aí a gente já começa a olhar um pouco ali como é que foi a performance, né, nesse período. Então, se a gente pega aqui o HGLG, de agosto para frente, foi mais ou menos ali quando eu vendi, julho, agosto, a gente tem uma performance do IFIX que foi de 3,41%. Nesse mesmo período, o HGLG ele trouxe uma performance que foi acima do IFIX, 8,18. Só que ainda assim, ela foi abaixo do CDI. A gente pode colocar aqui agora para a gente ver. Ó. Foi abaixo do CDI. Óbvio, né? O CDI está nas alturas, né, turma? O CDI está um patamar muito elevado. Nesse período aqui, o CDI foi de 11,53% e o HGLG foi abaixo. A gente tem que contextualizar isso em um cenário que simplesmente o CDI está nas alturas, né, a Selic está nas alturas e, obviamente, os fundos de tijolo acabam sofrendo um pouco mais. Aí vamos lá. No ano passado, exatamente um ano atrás, eu acabei trocando por um outro fundo de papel. Na época eu estava fuçando, procurando fundo imobiliário de papel que tivesse alocação em CDI, mas a gente tem pouquíssimos fundos de papéis que são alocados em CDI. Hoje, os únicos representantes, na verdade teve até uma mudança, mas na época lá, há um ano atrás, os únicos representantes eram o Vigir 11 e o KNCR11, os dois caros. Agora a gente tem o RBRY que está botando a sua carteira, alocando a sua carteira a CDI, mas há um ano atrás não era assim. E naquele momento eu procurei, não achei. E eu me deparei o quê naquela época? Eu me lembro muito bem.
eu me deparei com alguns fiagros, alguns fundos de investimento em agronegócio que estavam, tá, com um nível de desconto interessante, que tinham a carteira CDI, e obviamente nos fiagros você tem que ser mais seletivo. Obviamente o agro no ano passado, inclusive, passou por um furacão, e até mesmo os fiagros no ano passado, o agro como um todo, ele passou por um furacão. Várias operações entraram em recuperação judicial, AgroGalaxy afetou o fundo da XP, afetou o fundo da Capitânia, XPCA, CPTR. Tivemos casos que aconteceram, inclusive, no Rura 11, que é o fundo do Itaú. Então, investir em fiagros, investir no agro como um todo, não é simples, é complexo, você tem que ser seletivo e, na verdade, você deve entender dos riscos. Porque, um exemplo, quem investiu no Rura 11? Um fundo que até então era um dos grandes ali, né? Mais robustos, mais conhecidos, bem diversificado, acabou sofrendo, inclusive desceu seu patamar de rendimento, ele pagava 10 centavos e veio para 6 centavos por cota. Então o investidor, de fato, ele tinha que ser seletivo. Agora sim, naquele momento que eu estava procurando, não tinha acontecido nada ainda, tá? Só para deixar claro, mas já estava se ventilando esse furacão no mercado de agronegócio. Então naquele momento que eu procurei um fundo de agronegócio que estivesse em um setor, né, que, digamos assim, não fosse tão afetado ou estivesse bem. Aí quem estava sofrendo no ano passado? Soja estava sofrendo, milho estava sofrendo, a gente tinha algumas safras que estavam sofrendo, mas tinha uma safra que me chamava a atenção que estava muito bem, que era a safra de açúcar e etanol. E um dos fundos que me chamou a atenção na época foi um fundo chamado FGA11. Não é um fundo grande, não é um fundo robusto, estou falando de um fundo ali. Eu lembro na época o fundo estava pagando uns 16% de dividend yield, na época o fundo estava uns 20 do patrimonial, ou uns 30 do patrimonial, mais ou menos isso, uns 25 talvez. Estava pagando muito bem e até aumentou seu patamar de rendimentos depois. Isso foi excepcional, excelente. Só que o grande ponto é o quê? Ele é um fundo que ele não é grande, né? O patrimônio líquido dele é de 425 milhões. Então imagina, na minha cabeça veio o quê? Pô, Matheus, eu vou trocar um fundo que na época já estava com seus 4, 5 bilhões. Fundo de logística conservador. Vou tomar o risco de investir em um fundo de investimento do agronegócio que estava ventilando ali que podia ter um nível de risco, estava ventilando que podia ter uma coisa e tomar algum nível de risco maior. Só que na época era a opção que tinha para mim de maneira bem clara, de maneira bem explícita, de maneira bem direta assim, de como eu conseguia aumentar a minha alocação em papel e principalmente CDI. E assim foi feito. Então na época eu fiz essa alocação, tomei esse risco, entendendo que era um bom investimento, que iria me trazer mais retorno para frente. E aí a gente pega aqui agora para comparar esse movimento. Deixa eu até tirar o CDI e a gente coloca aqui agora, ó, o FGA11, que foi o fundo que eu coloquei na carteira. E quando você olha, nesse mesmo período, o que o HGLG trouxe 8% e 18%, o FGA11 trouxe 22%. Tiveram aumentos que, assim, ó, no iniciozinho bombou, estourou, mas depois teve a crise do agro, que não teve nenhum tipo de problema na operação do FGA11, nada, mas acaba que ele sofre por tabela, né? Então chegou ali a ter problemas, mas depois a tese se comprovou, não teve nenhum tipo de problema, o fundo foi entregando muitos rendimentos, muita renda passiva, o fundo foi ajustando, né, essa questão do patrimonial e trouxe uma rentabilidade muito interessante nesse período. Então, a minha venda, de fato, turma, ela foi pautada nesse racional de aumentar minha alocação em papel na minha carteira de investimentos. O que eu tinha para vender na minha carteira de investimentos naquele momento? Tinha alguns fundos tijolo, mas eu acabei priorizando o fundo tijolo que tivesse uma pressão maior no seu dividend yield. E assim eu fiz. Fiz essa movimentação, fiz essa venda e compra. E hoje, né, olhando para trás, eu fiz uma excelente movimentação que trouxe muito retorno e gerou, de fato, um retorno excepcional na minha carteira de investimentos. E aí você pode me perguntar, Matheus, você faria a mesma coisa hoje? Turma, sendo bem sincero com vocês, hoje eu venderia o HGLG sim. E não só para aumentar a alocação em papel, o que eu achei interessante nesse momento de mercado, que a Selic está em 14,75%, acho prudente o investidor ter no mínimo algo próximo ali a 40% de papel, tá? Acho um patamar de alocação interessante. Então hoje, quando eu olho para o cenário do mercado de investimento, cenário do mercado de fundos imobiliários, eu ainda acredito que a venda do HGLG é um bom movimento para ser feito. Seja para você buscar aumentar a alocação em fundos imobiliários de papel na sua carteira, então se você ainda não tem 40, acho prudente buscar algo próximo a isso. Pode ser uma venda de um fundo tijolo, é o que eu sempre digo, rebalancear a carteira pode ser feito através de vendas também. Pode ser feito através de novos aportes. Na época eu fiz a venda porque eu precisava de algo mais relevante, né, na minha carteira de investimentos, eu digo em termos de volume financeiro. Assim eu fiz e fui extremamente feliz. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, sou vendedor de tijolo para colocar no mínimo 40% em papel. Um dos fundos que me chama a atenção por esse dividend yield bem ajustado é o HGLG11. E não só isso. Na minha visão, tem outras opções mais descontadas e opções de investimentos mais interessantes dentro do segmento logístico. Vou trazer só um exemplo para vocês aqui, o LVBI11. O LVBI é um fundo que está quase 20% patrimonial, pagando dividend yield acima
do HGLG11. Óbvio, tem histórico diferente, mas até para lembrar, são fundos da mesma gestora, é o mesmo gestor que está tocando ali o HGLG e o LVBI, só para deixar claro para vocês. O portfólio é diferente, tudo bem, mas hoje o LVBI ele está descontado, está pagando dividendo de acima e tem um potencial interessante porque ele está com 10% de vacância. Se ele conseguir locar esse imóvel, que tem tratativas comerciais bem interessantes, tem tratativas bem avançadas, pode acontecer do fundo aumentar o patamar de rendimentos, aumentar o patamar de dividend yield. Então, sendo bem sincero com vocês, hoje se eu tivesse o HGLG, sem sombra de dúvidas eu estaria vendendo para comprar o papel, descontado obviamente, e fundos de logística que estão mais contados ou fundos de tijolo que estão pagando dividend yield maior. Sem sombra de dúvidas, hoje eu tenho priorizado para esse aumento de Selic elevado, fundos bons, fundos de qualidade, mas que estão em níveis de preços que são atrativos, são interessantes. Bom, turma, eu trago essa reflexão aqui junto com vocês para vocês entenderem que fazer a gestão ativa faz parte de uma carteira de investimentos. O que eu venho percebendo é muitas pessoas que ficam ali grudadas, ficam apaixonadas por investimentos. Pô, nunca vou vender minha cota no MXF11, nunca vou vender o primeiro fundo que eu investi na vida, nunca vou vender o HGLG. Ficam ali em love, né? Ficam em amor ali com os ativos, mas você tem que ser racional. Em momentos de mercado você pode vender porque o ativo ficou muito caro. Em momentos de mercado você pode vender por custo de oportunidade, vender o ativo que você, olhando para frente, não vê que ele vai ser um melhor investimento para os próximos 12, 24, 36 meses, você alocar em outro e fazer a gestão ativa da sua carteira de investimentos. Isso é um processo normal e natural que você tem que colocar isso dentro da sua cabeça. Então, sem amor, racional, sem emoção, de fato, tome decisões baseadas em tese de investimentos. Tome decisões baseadas ali em fundamento. Foi isso que eu fiz, fui premiado. Hoje, sem sombra de dúvidas, eu faria a mesma coisa e hoje eu faço. Se eu tivesse o HGLG hoje em carteira, eu estaria vendendo para comprar ou fundos mais contados de tijolo ou os fundos de papéis também, que são bem atrativos nesse momento. E o que você achou desse vídeo? Me conta aqui, deixa nos comentários, quero saber sua opinião, sua visão, a gente trocando algumas informações, trocando alguns insights. Eu sei que o pessoal, não vende a carteira de jeito nenhum, de jeito nenhum. Assim, eu não acho que tem fundos que são indispensáveis à carteira de investimentos. Se você olha, observa e vê que pode ser feita uma gestão ativa de um fundo que está ali no preço e comprar fundos tão baratos, não vejo como uma alocação ruim, não. Faz parte de uma carteira de investimentos, uma carteira de fundos imobiliários, tá? Não existe amor ativo, existe bom investimento. Comprar ativo de qualidade, pagar o preço certo, mas um bom ativo ele também pode ser vendido para comprar outro fundo que está descontado. Espero que você tenha curtido e gostado desse vídeo. Deixa o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.